dando sequência à nossa programação, eu informo que a nossa próxima palestra é sobre critérios para a criação de reservas de surf, a ser ministrada por Francisco Veiga Lima, que é doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um estágio na University of Hawaii. O Francisco atua na gestão e planejamento da zona costeira e desenvolveu a sua dissertação de mestrado em gestão costeira no ano de 2011, nas Ilhas Canárias, na Espanha, sobre exatamente a temática de reservas de surf. O Francisco atualmente é professor de intercâmbio da USA e consultor ambiental do Programa Brasileiro de Reservas de Surf, além de cursar o pós-doutorado em Oceanografia pela UFSC. Francisco, seja bem-vindo, tens 15 minutos para a tua apresentação. Muito obrigado. Beleza, Rafael. Uma boa tarde a todos. Vou estar dividindo aqui a minha tela. Caio, por gentileza, pode me dizer se já estão vendo a minha tela inteira, por gentileza? Já sim, já está no ar, só tirar o ocultar ali, boa. Ok. Então, gente, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente com essa oportunidade de fala, de a gente poder estar discutindo esse tema que eu me interesso muito, né? Não só por ser surfista, mas por ser estudioso da área de proteção dos picos de surf, gestão da zona costeira, sustentabilidade do litoral. Então, realmente, eu estou muito contente por esse webinário, né? E agradeço aí a EcoSurf, a Aprender e a todos os envolvidos pela organização do evento, ok? Bom, então, como o Maurício comentou antes, eu não vou estar repetindo sobre as ameaças que a gente vivencia, quem surfa e sempre está na praia observando as interações do meio ambiente, mas a gente tem aí algumas ameaças que podem, inclusive, ameaçar a qualidade, a degradação dos ecossistemas de surf, como a Mara muito bem conceituou esse conceito, né, de ecossistemas de surf, muito interessante, e chegando até o desaparecimento de ondas, né? A gente tem exemplos aqui que a Save the Waves vem trabalhando com o Trent, na região de Salina Cruz, no México, na expansão de um porto, região da Espanha de Mundaca, que foi afetada por muitos anos com a dragagem do rio que desemboca nesse setor do litoral, um surfista japonês aí pós-desastre em Fukushima, né, com material radioativo, né, que pode afetar aí por centenas de anos, quiçá, a qualidade das águas do litoral japonês, e aqui também um exemplo da Austrália, com uma modelagem sobre a exploração de petróleo, o que o potencial derramamento poderia causar no litoral australiano. Então, enfim, a gente trabalha com essa visão de proteção das ondas para tentar evitar isso aí, para tentar minimizar impactos, para proteger esses locais, ok? E conforme o Maurício comentou, tem muita gente, muitas iniciativas hoje em dia que já vem trabalhando com essa ideia. Eu trouxe aqui apenas, de forma ilustrativa, 3 grandes colaboradores nessa temática: o Oscar Lasso, do Ministério do Meio Ambiente do Peru, que eles têm aquela lei de rompientes de olas, né, que é super interessante, um dos primeiros países a desenvolver algo nesse sentido. O professor Donald Eversole, responsável pela gestão costeira da zona do South Shore, da ilha de Oahu, no Havaí. O próprio Andrew Short, que o Mauro comentou, que é um dos pioneiros na proteção das ondas. Então, a gente vem se inspirando com essas iniciativas, com esses professores, pensadores a respeito do tema. E aí, eu trago para vocês, então, uma parte que eu vou estar chamando assim, a gente tentar trazer um pouco mais da ciência ambiental para essa discussão. Então, essas iniciativas, né, da Save the Waves e da National Surfing Reserves, eles trouxeram alguns critérios para a gente estabelecer, né, para a gente indicar quais ondas e por que essas ondas devem merecer ser torná-las elas como reservas de surf, né? Então, basicamente,
isso ainda em 2010 pela Save the Waves, a gente tem 4 critérios, tá? Primeiro, obviamente, quando a gente pensa numa reserva de surf, pô, tem que ter onda, né? Então, o primeiro critério é a qualidade da onda e consistência do swell. O segundo é características socioambientais do entorno costeiro, né? O que ajuda a essa onda a quebrar, né? São os bancos de areia, é o fundo de coral, o fundo de pedra, desembocadura do rio. Ok. Terceiro critério, nível de reconhecimento e consagração do pico de surf, né? Qual que é a história, a cultura do local, né? Ali no caso, praia de Waikiki com o Duque, então, né, a gente vem do surf, por exemplo, aí nessa briga que o Trent tem, indicou sobre quem que é o pioneiro do surf, né? Se são os havaianos, se são ali dos Caballitos de Totora, em Huarachaco, no Peru, enfim. Então, qual é a cultura por detrás, né, que a gente quer proteger, além da onda, né? E um quarto aspecto é o apoio comunitário, né? Como muito bem o Rafael comentou agora, de nada, e o Quito, de nada adianta ter todos esses aspectos, né, se a comunidade local que vivencia o dia a dia nesse setor costeiro não vier apoiar, né? Então, a partir disso, a gente criou, na minha dissertação de mestrado, lá em 2011 para 12, quando eu apresentei na Universidade de Las Palmas de Gran Canária, e posteriormente um artigo científico no GIAL, o Congresso de Gestão de Áreas Litorais, a gente propôs, junto com o meu orientador, Luiz Calvento, e a professora Marinês Scherer, hoje coordenadora do Laboratório de Gestão Costeira, no qual faço parte também com o Fabrício, 25 indicadores divididos nesses 4 critérios para tornar e trazer um pouco de novo, né, de ciência, trazer alguns indicadores para a gente conseguir identificar a melhor maneira de conservar esses locais. E eu utilizei uma área de estudo, né, que é muito comum nos estudos científicos, então eu utilizei a Praia da Joaquina, para quem conhece, aqui na Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, no leste da ilha, ok? Bom, então, o primeiro critério que naquela época a gente desenvolveu, e eu estou trazendo aqui para vocês verem como isso vem sendo discutido, tá? A Save the Waves não tinha essa descrição, né? Ela tinha esses 4 critérios, eu entrei em contato com eles na época, eles não tinham ainda essa definição de subcritérios, né, para tu chegar e dizer a qualidade da onda aí é bacana, consistência, tem vários picos de surf, né? Então a gente foi desenvolvendo isso, então, há 10 anos atrás, e indicamos alguns aspectos, né? Qual é o swell predominante para dizer se ali é, de fato, um local consistente, né? E eu coloquei ali, pode ser adaptado para cada local. E, claro, eu utilizei essa escala, né? Para quem conhece Floripa, sabe que o swell de leste aqui, ele encaixa de maneira, muitas vezes, perfeita, né? Então, mas, no entanto, não é o mais comum, né? De acordo com a leitura de gráficos oceanográficos, é mais sudeste. Então, a gente foi desenvolvendo algumas escalas de pontuação para chegar nessa variável e ter uma pontuação total por cada critério. Tipo de fundo, né? Qual é o surf break, se é coral, se é pedra, se é uma mistura entre areia e point, né? Como a Joaca tem por vezes. Enfim, a gente foi desenvolvendo estes subcritérios. E aqui alguns exemplos que a gente pode ver, como a Joaquina alcança esses critérios, né? Com informações da Waves, do Wanna Surf, do surfline.com, e aí tem diversas outras fontes que a gente podia estar utilizando, e essas eu utilizei na época. Tipos de ondas, né? Normalmente o surfista busca muito onda mergulhante, né? Que gera tubo, mas também é deslizante por ser talvez mais longa. Aqui é uma foto da Praia da Joaquina mostrando a praia mais intermediária ou dissipativa, os 3 tipos mais comuns de fundo que a gente tem. Então, a gente foi tentando encontrar um ponto de equilíbrio para esse estudo. Segundo critério, características socioambientais do entorno costeiro. Tem alguns aspectos que é mais fácil a gente mensurar.
né? Por exemplo, se há espaços naturais no entorno, que fortalece a necessidade de a gente proteger esse setor costeiro, né? Mas tem alguns, por exemplo, que está logo abaixo, que beleza paisagística já fica muito do que eu tenho como beleza, né? Ou, no caso, utilizei também a opinião de especialistas, que é uma metodologia bastante utilizada na ciência. Então, a gente busca tentar deixar o menos suscetível a opiniões e mais baseado em fatos. No entanto, tem algumas informações que a gente não consegue trabalhar desse jeito, então buscamos ter um conselho que consiga dizer, definir esses pontos, né? Grau de urbanização, esse aqui eu vou chegar no final da apresentação e polemizar um pouco, né, se é melhor a gente preservar áreas, consolidar uma reserva em áreas urbanizadas ou ainda em urbanização ou preservadas, enfim. Ainda nesse critério de características socioambientais, se, por exemplo, como o Maurício comentou, há algum tipo de ameaça sobre esse setor costeiro, sobre a onda, há um hotel sendo projetado, há uma rodovia, como havia aqui na Joaquina, no antigo plano diretor de balneários, ainda de 97, que não tinha sido o plano diretor atual atualizado, né, ou ratificado pela Câmara Municipal, tinha uma construção de uma rodovia sobre as dunas. Imagina o prejuízo que poderia causar a toda essa dinâmica sedimentar que ocorre ali no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Algumas fotos que ilustram esses aspectos que eu estou comentando. Aqui em cima a gente pode ver todo esse banco de areia que sempre está em movimento, né? Essa troca entre fundo do mar, praia e as dunas fixas, vegetadas e não vegetadas, a onda como um aspecto não só de prática esportiva, mas também de contemplação, né, de conexão com a natureza, a fauna local, baleia franca, que surge aqui sempre de julho a novembro, recarga de aquífero para nesses ambientes, né, como é importante a gente fazer a manutenção desses ambientes costeiros. A questão da própria cultura da pesca artesanal em Santa Catarina, que a gente já foi tema de muitas discussões, mas hoje em dia eu vejo que há um equilíbrio na questão dos pontos a serem fechados para o uso exclusivo da pesca artesanal, o sistema de bandeiras, que quando está grande pode surfar, e as canoas dos pescadores não conseguem acessar o mar, enfim. São diversos aspectos que a gente tem que levar em consideração. Proximidade com as unidades de conservação, como eu comentei. Aqui na ilha de Santa Catarina, a gente pode ver, na região da Lagoa da Conceição, a gente tem pelo menos 13 unidades de conservação, maciço Dunas da Lagoa, a Lagoinha Pequena, toda a área tombada das dunas da Lagoa do Campeche, enfim. Isso vai fortalecendo, vai mostrando que é uma região, de fato, sensível e que demanda proteção. E que a conversa com tomadores de decisão, né, ou gestores dessas unidades de conservação, desses espaços protegidos, vai fortalecendo essa ideia de corredores ecológicos, de proteger todos esses ativos ambientais. Algumas problemáticas ambientais que a gente pode ter: o escoamento de água superficial, né, que a gente não sabe o quanto o esgotamento sanitário é ou não tratado, ou, né, ou está ou não conectado à rede de tratamento. Urbanização na orla, né, é um dos aspectos que também constituem como uma ameaça sobre determinados setores costeiros. Na Joaquina ali é bem diminuto e tal, mas a gente tem o hotel, os bares que estão na orla, enfim, né, mas acaba não prejudicando tanto nessa questão. A infraestrutura toda relacionada ao turismo de sol e mar e da praia, né? E no critério 3, que é o nível de reconhecimento e consagração do surf, a gente tentou buscar algumas informações sobre ocorrência de campeonatos internacionais. A Joaquina, até 2007, se eu não me engano, ocorria a etapa do Campeonato Mundial, né, o antigo WCT, depois acabou sendo deslocado para a Praia da Vila, em Bituba, tivemos a WQS, enfim. Então a gente foi buscando
fazer estes indicadores, né, para compor essa análise macro dos critérios para a seleção e priorização das reservas, né. Esse aqui é um aspecto que o Fabrício muito bem indicou, né, o surf como força motriz do desenvolvimento do turismo local, né, quem conhece a Joaquina sabe que, basicamente, é o surf e o turismo de sol e praia, obviamente, mas que auxilia o desenvolvimento da economia local, ok? E aqui a gente tem alguns aspectos que remetem a essas informações, né? Campeonato do Hang Loose Pro Contest em 86, depois ele foi revivido em 2014 no Campeonato Clássico na Joaquina, o antigo Bar do Chico, dizem que nessa época o governador, acho que esse era o Espiridião Amin, chegou de helicóptero de tanto tráfego que tinha, era um caos a cidade, assim, mas por uma questão positiva, né? O ônibus do surf é algo muito interessante, muito peguei aqui em Florianópolis, tinha, para quem não conhece, tinha espaço para a gente colocar as pranchas, né? Então, isso remete que a cidade respira surf, né? A cidade respeita o surf, né? Bom, só antes de passar para outro aspecto, o critério 4, que era do engajamento e participação social, eu não trouxe nesse momento da minha pesquisa, pelo fato de que, naquele momento, eu utilizei de entrevistas, né? Entrevistas para medir, aí, tirar uma febre, né? De como que turistas, surfistas, comerciantes locais entendiam essa ideia de criar uma reserva, né? Então, eu acho que isso pode ser desenvolvido através de algumas outras metodologias, ou também da dificuldade de fazer entrevistas em determinados locais. Então, é isso que eu acho que a gente pode estar discutindo ao longo aí do debate e em outros seminários. E o que a gente tem hoje, pessoal? Então, esse aqui é traduzido, né, adaptado da Save the Waves. Então, continua os quatro macro critérios, tá? Só que eles acabaram agora detalhando com maior qualidade essas informações, e a gente está trabalhando em cima, né? A gente está tentando trazer o mais próximo para a condição do Brasil, né? Utilizar isso como base, mas também respeitar as características do nosso país. Então, né, obviamente a qualidade das ondas, a variedade de ondas também, né, se é só uma onda que o local possibilita, são diversos tipos de onda para diversos tipos e níveis de surfistas, como a gente comentou, né, o surf não é só para pranchinha, o surf é para a gente se divertir, para correr as ondas de diversas maneiras que pode ser, né, seja jacaré, stand-up, kite wave, enfim. As características socioambientais, então, alguns aspectos que eu estou levantando aqui que eu acho que ainda conversam muito bem, é muito importante, acho que são pontos-chave na definição, ameaça presente ou passada sobre a onda, né, que demanda alguma mitigação, já possui algum tipo de proteção, isso, de novo, fortalece, facilita o trabalho, né, facilita o apoio comunitário. Se a área é ou não já desenvolvida, né? Se ela é urbanizada, como que ela é. Isso vai ser um ponto que eu vou trazer no próximo slide. Uma questão mais atual, né, da provisão de serviços ecossistêmicos-chave, né, os serviços ecossistêmicos nada mais são que aqueles bens que a natureza nos oferece, recurso hídrico, espaço para lazer, a própria onda não deixa de ser um serviço que a gente tem para o lazer, para a recreação, né? Enfim, são alguns aspectos que a gente vai tentando avançar e melhorar. Se o local é de significativo valor cultural e natural, obviamente, então não adianta ter altas ondas, preservado, mas ele também, será que ele não é nem reconhecido pela comunidade a respeito disso? Então, como que a gente vai mensurar isso? No nosso caso, né, como é um programa brasileiro, regional, então a gente vai ver se tem significativo valor regional, né, para Santa Catarina, para a Bahia, para o Rio Grande do Norte, né, enfim. E no apoio comunitário, eu achei bem interessante, são 4 aspectos que eles trazem, né, e eu destaquei aqui 2. Então, se há uma base política e legal, né, disponível para proteção e apoio da iniciativa em longo prazo, né, a gente está pensando não só proteger a onda no momento, é algo para ser vitalício, algo para ser, para outras gerações gozarem dessa proteção, né?
E um último aspecto que eu gostaria de destacar é a presença de líderes comunitários, né, e instituições ligadas à gestão e coordenação da reserva, porque, como o Quito muito bem mencionou, nada disso é possível sem um esforço coletivo, sem um engajamento, sem uma construção coletiva em prol da conservação das ondas e do ecossistema de surf, né. Bom, aqui um aspecto que eu acho interessante a gente discutir, falei bastante com o Trent e com o Nick na Conferência Pan-Americana que aconteceu na Barra do Imbaú, há 2 anos atrás, sobre a definição da área da reserva. Isso fica muito a critério do Conselho Gestor, né? Essa primeira que vocês podem ver aqui é uma proposta hipotética, tá, pessoal? Então foi para o meu estudo de caso, da minha dissertação de mestrado. Eu considerei a parte das dunas, né, por exemplo, e a pré-mar de 10 metros, se eu não me engano, que é, hoje, de acordo com o decreto 5.300, né, que ratifica o nosso plano de gestão costeira, né, plano de gerenciamento costeiro do Brasil, e também institui o projeto Orla, que o município tem autonomia, né, de gestão até a isóbata de 10 metros, né, então, em outros termos, né, até a profundidade de 10 metros pode definir algum tipo de zoneamento, usos, né, traçar algumas diretrizes, né. E aqui a gente tem alguns exemplos de Manly Beach, na Austrália, e da primeira reserva mundial, em Malibu, que tu vê que eles utilizam critérios diferentes. Enquanto o Malibu ainda pega uma área terrestre e da área do rio, Malibu só pega a área que eu imagino que seja até a pré-mar, né, até onde a maré alcança na duna, né, então não pega a área, de fato, nada urbanizado. Isso pode ser bacana por um lado, né, diminui a questão de conflitos com o plano diretor, quem sabe, mas também, caso um plano diretor tenha ideias, aí, proposições que venham afetar a zona costeira e, consequentemente, a onda, fica difícil essa discussão. Então, esse é um dos aspectos que eu acho bem interessante a gente estar discutindo. Eu indico vocês a fazerem perguntas aí pelo YouTube, vou responder com o maior prazer, ok? E, por fim, já instigando essas perguntas, eu deixo alguns questionamentos, que inclusive eu tenho também, como um dos propositores desses critérios. Eu vou listar então, assim, alguns critérios devem ter maior significância sobre os demais, né? Então, um lugar que tem altas ondas, mas não tem, talvez, tanta cultura, e outro que é uma onda mais icônica, mas é rara, por exemplo. Ou se a qualidade da onda é um aspecto que a gente tem que, de maior significância do que de reconhecimento de surf ou de engajamento da população. Praias ou ambientes costeiros mais preservados, né? Ou com alguma ameaça potencial, devem ser priorizados sobre os picos de surf em meio urbano já consolidado. Exemplo ali de baixo, né? Se não me engano, é Praia dos Amores, ali do lado de Balneário Camboriú, Praia Brava, e aqui no Rio Tavares, que ainda preserva toda a faixa litorânea. E aí, qual que está mais ameaçado? Qual que a gente tem que direcionar os nossos esforços prioritariamente para uma ou para outra, né? E a última é como incluir, né, as diferenças regionais da costa brasileira no programa de reservas de surf. Deixo aí as perguntas no ar, né? Não tenho essa resposta para todas, mas para a gente refletir a respeito. Novamente, agradeço bastante a atenção de vocês, a oportunidade de novo. Estou muito contente de estar dividindo um pouco a fala com vocês e fico à disposição para o debate. Grande abraço. Muito obrigado, Chico. Mais uma brilhante palestra, tecnicamente falando. Vou resumir aqui, traduzindo o comentário do Clemente Coelho Júnior, que ele diz que ouvir a defesa do uso da ciência para nortear decisões para a conservação marinha costeira e criação de reservas de surf renova a esperança. Muito obrigado, então.